James Hetfield fez o Metallica cancelar 2 importantes shows esse ano. Você tá achando a história meio estranha? Eu vou contar pra você o que tá rolando nesse vídeo. O que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, você evidentemente ficou sabendo que o James Hetfield, né, o guitarrista vocalista do Metallica, anunciou que a banda não vai participar de 2 importantes festivais esse ano por conta da reabilitação dele. Antes de eu entrar nesse assunto, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar nossa loja que tem uns produtos muito bacanas. E você deve muito bem saber que o James Hetfield ele está num processo de recuperação física, mental e espiritual, vamos dizer assim, em uma clínica de reabilitação, porque ele estava com seríssimos problemas com bebida, com algumas substâncias não muito legais, né? Teve uma recaída, vamos dizer assim, e ele recentemente avisou que o Metallica não vai participar de 2 festivais, 2 importantes festivais agora em 2020, por conta desse tratamento de desintoxicação que ele está fazendo há mais de 6 meses. Nesses eventos, o Metallica vai ser substituído pelo Red Hot Chili Peppers e pelo Tool, né? Inclusive, o Red Hot Chili Peppers vai usar essa apresentação num festival chamado Sonic Temple para reestrear o seu guitarrista John Frusciante, né? Exatamente. Pois é, o James Hetfield, ele alegou que nessas datas ele tem, segundo o que ele disse, compromissos muito importantes no processo de cura, né? E que já estavam marcados para esses finais de semana, nesses 2 eventos. O festival chama Sonic Temple e outro chama-se Louder Than Life, tá? Que vão acontecer respectivamente em maio e setembro, se não me falha a memória. E que esses compromissos que o James Hetfield assumiu não poderiam ser adiados. Eu posso estar enganado assim, mas eu tenho quase certeza que esses tais compromissos, eles têm a ver com aquelas reuniões que normalmente acontecem entre todos os dependentes de uma determinada clínica ou de uma determinada um estabelecimento de recuperação, de reabilitação. Normalmente acontecem reuniões entre todos os pacientes, assim. E eu tenho quase certeza que esses tais compromissos importantes têm a ver com isso. E isso só demonstra que o Hetfield ele está realmente levando a sério esse processo de reabilitação, a ponto de não abrir a mínima exceção, mesmo que em compromissos de tal magnitude do Metallica, né, em termos de agenda da banda. Então ele não está dando a mínima margem para qualquer tipo de vacilo nessa jornada dele em busca de uma recuperação, como eu disse, física, mental e espiritual. Quer saber? Bom para ele, bom para o Metallica e bom para todo mundo que convive com o cara. Eu creio que esse esforço dele em recuperar essa sobriedade e levar uma vida saudável, tanto na estrada como fora dela, é mais do que louvável. Assim, é um exemplo, na verdade. Quem acompanha
a trajetória dele desde o início do Metallica, com aquelas bebedeiras, passando por toda aquela terapia que foi mostrada de maneira explícita naquele documentário Some Kind of Monster, sabe que ele é uma... como é que eu vou dizer? Ele é uma alma atormentada. E assim, atormentada por vários fantasmas. Eu, sinceramente, eu confesso que, assim como provavelmente a maioria das pessoas, eu pensei que as coisas tinham se normalizado, né? Depois de todo aquele trauma, que as coisas estavam tudo bem dentro da turnê do disco do Hardwire, aquela coisa toda, que foi um sucesso tremendo. Até que no ano passado, todo mundo ficou surpreso quando a banda anunciou que tinha cancelado uma turnê pela Austrália e pela Nova Zelândia, se não me falha a memória, e o James Hetfield imediatamente foi noticiado que ele tinha se internado, mostrando que havia sim alguma coisa, mas muito séria acontecendo e que na verdade não tinha sido mostrado, né? Aliás, isso é o que mais acontece no meio musical do primeiro escalão. Grandes problemas muitas vezes são varridos para debaixo do tapete, muitos problemas, muitas situações não são trazidas a público, e é curioso porque o Metallica sempre teve uma relação de sinceridade para com os seus fãs, tanto que o próprio documentário é uma prova disso, né? Nenhuma outra banda teria coragem de se expor daquela maneira como o Metallica fez. Então, assim, isso pegou todo mundo meio de surpresa, né? Esse cancelamento da turnê e a imediata notícia de que ele tinha se internado. Na verdade, vamos falar bem francamente aqui, aquele papo antigo, né, de sexo, drogas e rock and roll e a sua própria glorificação, esse papo ele só ocorreu porque ninguém fazia ideia na época, e nós estamos falando de anos 60, anos 70, ninguém fazia ideia do quão destrutivo para a mente e para o físico era exatamente esse trinômio, principalmente para gente que era muito mal preparada psicologicamente para lidar com as responsabilidades da indústria musical. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tô sempre falando a mesma coisa, cara, que uma banda é como uma empresa e tem que ser tratada como tal. Pois é, muita gente, muito artista famoso, que você idolatra, não tem a menor bagagem, não tem o menor preparo psicológico para encarar essa dura realidade. Muita gente, tanto num passado distante quanto nos últimos anos, não consegue aguentar essa pressão. Veja só o que aconteceu, por exemplo, com o Jim Morrison, com a Janis Joplin, o Brian Jones, com o Jimi Hendrix, com o Kurt Cobain, com o Chester Bennington do Linkin Park, com o Chris Cornell do Soundgarden, o Keith Flint do Prodigy, o Scott Weiland do Stone Temple Pilots e do Velvet Revolver, com o Keith Emerson do Emerson Lake and Palmer, com a Whitney Houston e com um monte de gente. Pessoas que se mataram de uma forma ou de outra porque não aguentaram a pressão em diferentes épocas que o mercado musical, que a indústria musical exerce sobre quem está realmente num primeiro escalão, como quem está numa vitrine. Por isso que ao tentar retomar o controle da sua própria vida, o James Hetfield ele manda um recado muito claro e assim endereçado especificamente a essa máquina de moer carne do show business. A ponto de dizer que o Metallica não vai participar de 2 festivais importantes por causa dele. O recado é o seguinte: o processo, o método, a realidade da indústria musical, ela tem que mudar, ela tem que ser destruída e tem que renascer com um outro formato igualmente profissional, mas respeitando o lado humano do artista. Esse é o recado que o James Hetfield está mandando diretamente para a indústria musical. Mesmo reforçando a presença
do Metallica em todos os outros compromissos agendados para 2020, inclusive os shows aqui na América Latina, aqui no Brasil, né, que vão rolar, eu confesso a vocês que eu fiquei com um pressentimento de que outras apresentações do Metallica vão ser canceladas ao longo do ano por conta desse envolvimento do James Hetfield com a sua própria recuperação. Não sei, é um pressentimento. Tomara que ele não se realize. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o vídeo aqui dessa semana. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa loja que tem uns produtos bacanas. E eu volto muito em breve aqui com mais um vídeo aqui pra gente bater um papo e você deixa os seus comentários, aquela coisa toda, tá bom? Um abração e até a próxima.